Nossa, Lucas, eu errei todas as notas, sério. Podemos começar? Putz, é que tava muito bom. Próximo amor. Bem, moço. Faça de mim a sua Faça tela de branca. mim sua casa. Eu sou um vaso e você é o oleiro. Valendo Play Babies. Play Babies. Amém. Amém, Jesus. Eita, glória. É isso. Boa noite, Fly PIBC. Primeira vez que a gente faz certinho, percebeu? Foi mais ou menos certinho. Eu acho que foi certinho. Comentem aqui embaixo, gente. Foi se certinho? Foi certinho. Foi certinho ou não? É isso, mais um domingo. Mais um domingão. Mais um cultão. Hora Fly agora. É, meus Hora parceiros. Fly. Estamos na Twitch. Caraca, estamos na Twitch. Você já compartilhou esse culto no seu Instagram, nos seus stories? Nos seus stories. Compartilhe. No vamos seu estar Twitter. juntos. Chama os seus amigos, chame 2 amigos No WhatsApp. Cada um chama 2 amigos. E cada um chama 2 amigos e traz um bolo. Nossa, saudades, hein? Lanchinhos. Nossa, velho, um Nossa. piqueniquezinho na pedreira. Na Nossa! pedreira do Chapadão. Quem foi já, comenta aí. Já fui nos lanchinhos da pedreira, da Pô, Pi. era bom demais, hein, velho? Nossa. Bolinho de fubá com goiabada. Sempre tinha uns que trazia uns cheetos de queijo e aí o outro trazia um bolo. Era bom, velho. Eu não trazia nada no caso e comia aquelas. Coca-Cola e Simba Guaraná ao mesmo tempo. Gente, isso é comunhão. Isso é comunhão, isso é igreja, né? Ai. Vamos? Vamos orar pra começar esse culto, né? E eu gosto muito de começar falando daquele negócio que não é porque é virtual que não é real, né? Virtual é diferente de presencial, mas a gente ainda pode estar aqui adorando a Deus, abrindo nosso coração, estando disposto a receber o que Deus tem pra falar pra gente hoje, né? Então, Lu, você pode orar pra começar? Posso. Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade de estarmos mais uma vez aqui no Fly, mais uma vez reunidos, ó Deus. Nós somos gratos, ó Pai, gratos a Ti, em todos os momentos, Pai. Nós queremos te agradecer, te louvar, que esse momento seja um momento especial, Deus, de louvor, de adoração, de reconhecimento da Sua grandeza, Pai, nas nossas Amém. vidas. Essa é a nossa oração, Pai, nós pedimos que seja um bom domingo, uma boa celebração, que o Senhor possa estar junto com a gente, ó Pai. Em nome de Jesus que nós oramos. E amém. Amém. Bora. 2, 3 e vem. Eu te quero mais do que o ouro. Eu te quero mais do que os tesouros. Eu te quero mais do que a minha vida, Senhor. Te desejo mais do que 1000 bênçãos. Meu anseio é agradar teu coração. Outro bem não possuo além de ti, Senhor. Tu és a porção da minha herança, és o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Eu te quero mais do que o ouro, eu te quero mais do que os tesouros, eu te quero mais do que a minha vida, Senhor. Te desejo mais do que 1000 bênçãos, meu anseio é agradar teu coração. Outro bem não possuo além de ti, Senhor. Tu és a porção da minha herança, és o bem maior pra mim.
porção da minha herança. És o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. O Senhor és tu, Jesus, meu Senhor. És tu, Jesus, meu Senhor. És tu, Jesus. Senhor, tu és a porção da minha herança. És o bem maior pra mim. E o meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Oi, caso você não me conheça, eu sou a Nara, mas caso você já me conheça, eu continuo sendo a Nara, mas você pode me chamar de Naná, Narinha, Nayara, qualquer coisa, quem é que usa nome hoje em dia, né? E hoje eu vou indicar música pra vocês, espero que vocês gostem. Tendo como mapa a sua palavra, caberá o chão no qual ainda não pisei. Tell me that you never let me down. I'm fading, trapped up there. It ain't no escaping. Down to the bad one go. Would you resurrect or would you take back all of your promises? Lost is always delayed. Who takes my pain away? Vou indicar Leave the Door Open, do Bruno Mars. Nem vai aparecer eu falando essa parte, mas é legal de falar. What you doing? Where you at? Oh, you got plans. Don't say that. The door open. I mean, I'm just focused. I ain't mean, I'm just focused. Ain't no want, no need it. Vamos para a última música. Somewhere in the middle, think I lied a little, exactly where I want me, mind at ease, pretty please, put my mind at ease, trickle down my spine, oh you look so. Essa foi a recomendação da semana, gente. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Passo aqui em gel e bebo água. Que bosta. Do José Júnior. Ele é um carioca. Legal, né? Carioca. Carió. Esquece. Ai, deixa eu pensar. Aqui. Isso aqui significa Ice My Veins, que foi uma comemoração que o DeAngelo, um jogador de basquete, fez na NBA de 2016. E Ice My Veins é uma frase que o pai dele falava pra ele quando ele era mais novo, que significa sempre estar preparado para grandes momentos, não pensar duas vezes, só ir lá e fazer, ter gelo nas veias. Mas resumidamente significa ser frio e calculista.
Que dicção foi essa, cara? Eu não tenho essa dicção, não. Tchau, gente. Tchau. Ó, fala menos alto aí. Isso aí já vai pro making off. Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um cara a cara. Hoje um convidado especial, ele que é o meu chefe, mas também tem se tornado meu amigo aí, Fábio Carreño. Como é que você tá, Fábio? Oi, Cirilo. Beleza? Eu tô bem, cara. Graças a Deus, tudo ótimo. Como é que é para você agora ser entrevistado assim nesse formato online? Você já tá adaptado a essas, sei lá, fazer live, fazer tudo, já tá tudo de boa para você? Ou você acha meio estranho ainda? Ainda é estranho, porque, por exemplo, eu nem sei o que você vai me perguntar, então eu tô meio aqui, assim. Vamos começar de uma forma simples então. Fábio, quem é você? Você tem um minuto para dizer. O Fábio é um discípulo de Jesus, um filho amado de Deus. Ele é marido da Daniela, pai da Marina e do Henrique. Ele é pastor na Primeira Igreja Batista de Campinas, mas também já fez outras coisas, como é formado em arquitetura e já trabalhou no escritório de engenharia civil. Ele é um tipo de faz tudo, muitas vezes em casa, faz a manutenção doméstica, cuida de gatos e lava os carros. Ele é um cara assim meio serve para um monte de coisas assim. Eu gosto dos improvisos e gosto de tentar resolver as coisas. Sou criativo, gosto de cores, gosto de desenhar. E que mais? Acho que é isso aí. Gosto de artes, gosto de filmes. Acabou aqui, ó. Oh, 2 segundos. Desde quando que você é crente, Fábio? rapaz, eu sou crente, assim, usar a palavra crente, eu sou desde que eu nasci, porque os meus pais já iam numa igreja batista, então, quando eu nasci, e me lembro de ser gente, eu estava de domingo na igreja. Para mim, domingo, assim, é sempre estar na igreja. Então, desde que eu nasci, eu estou na igreja. Então, se falar, né, você é crente desde quando? Eu sou crente desde que eu nasci. Agora, o dia que eu me encontrei a Jesus, aí foi diferente. Aí que eu aceitei a Jesus, foi um dia com os meus pais. Na verdade, foi até engraçado, porque eu estava no culto à noite, domingo à noite, aqueles cultos antigos, o pastor sempre faz o apelo e pede para levantar a mão. E acho que eu tinha uns 6 anos de idade, e eu levantava a minha mão, né? E o pastor, ele falava assim, né? Pode abaixar, Deus te abençoe. Pode abaixar, Deus te abençoe. E eu ficava com a minha mão levantada e eu não vi o pastor pedindo para me abaixar a minha mão. E um dia eu voltei para casa chorando. E a minha mãe perguntou, por que você está chorando? Não, porque eu quero aceitar Jesus e o pastor não deixa. Ele não manda eu abaixar a mão. Aí foi legal, porque minha mãe conversou comigo. Ela falou, não, mas Jesus já viu que você quer aceitá-lo. Então é só você fazer uma oração. Eu fiz uma oração com a minha mãe. Foi legal. Aí, naquele dia, eu entendi. Eu fiz esse convite para que Jesus se tornasse o meu Senhor e Salvador. Mas eu acho que eu tinha uns 6 anos de idade. Eu era bem criança, bem pequeno. Eu nem sei exatamente que idade eu tinha. Esse negócio do apelo é engraçado, né? Porque não é tanto da nossa igreja, mas tem igrejas que todo culto tem esse apelo, né? Eu lembro que o dia que eu me converti, eu ia pra igreja, eu tava lá com romance lá, tá? Eu ia pra igreja e depois eu ia sair pra um rolê com os amigos meus. Eu cresci na igreja, tinha parado de ir. E aí 2 amigos que iam de carona comigo foram pra igreja. Só que um terceiro que ia também pro rolê começou a passar mal em outra festa. No que eu saí pra buscá-lo e voltei, meus 2 amigos que estavam comigo na igreja se converteram lá, levantaram a mão e tal. Aí eu cheguei meio atrasado, falei, velho. Aí vocês me... deixa eu entrar aí no meio também. Aí acabou que ninguém foi pro rolê depois, fomos comer lanche com o pessoal da igreja. Mas é muito característico, né? Antigamente, tipo, todo culto tinha levanta a mão e tal. Quando é que foi o seu batismo, Fábio? Eu sei que foi dia 6 de junho, mas eu estou chutando agora, eu vou chutar até mais alto. Eu acho que é 1984. Eu devia ter uns 11 anos. Ou 85, que aí eu teria 12 anos. E foi tranquilo pra você? Até aquela classe... Então, de novo, eu estava na igreja, aí você vai vendo o que está rolando, e você quer fazer também. E você viu o povo batizar, e eu também queria me batizar. Eu lembro que eu fiz aquela classe que o pessoal chamava de classe de catecúmenos. Tá. E aí tinha assembleia da igreja, o pastor chamava
e ele te sabatinava na assembleia da igreja. Eu lembro que eu fui lá, o pastor me perguntou umas coisas, eu nem sei o que eu respondi, eu só sei que ele falou para mim que eu não estava pronto para batizar ainda. Aí esperei mais um tempo lá, e quando foi de novo a assembleia, aí eu passei. Como é que você descobriu sua vocação ministerial? Quando é que você decidiu assim, falou, quer saber? Você é pastor. Não foi uma coisa de um dia para o outro, na verdade foi um processo. Eu sempre, como falei, sempre estive dentro de igreja, então sempre também participei daqueles apelos que tinha assim para quem quer ser missionário, você vai naqueles acampamentos, tem o culto da fogueira, aí tem aquele culto que, né, quem quer ser missionário, conta aquelas histórias, missionário que vai lá entre os índios, que não sei o quê. Mas isso nunca mexeu comigo, nunca me importei, assim, eu sempre curti, mas falava, não, mas isso não é para mim. Tanto que, quando chegou na época de eu escolher uma faculdade, eu acabei escolhendo arquitetura e cursei o curso, né, de arquitetura. Quando eu estava no meio da faculdade de arquitetura, eu fui para um acampamento de jovens. E nesse acampamento de jovens, Deus falou comigo de uma maneira assim que me fez entender que eu ia me formar em arquitetura, mas não ia ser arquiteto para sempre, que eu ia, em algum momento, Deus estava me chamando para o ministério, mas eu também tinha clareza que não era naquele momento. Então, eu ia terminar a faculdade, e depois, mais para frente, Deus ia dar outros sinais. E foi mais ou menos assim, porque... Então, eu fui, depois de que eu me casei, só depois que eu me casei que eu fui fazer a faculdade de teologia, porque falei, se Deus quer que eu trabalhe no reino, né, no ministério de tempo integral, eu vou me preparar melhor. Aí, quando eu comecei a estudar, fazer a faculdade, aí eu pedi bolsa para a igreja, aí o pastor de jovens começou a olhar para mim e disse, olha, você pode ser um cara que pode me ajudar aqui. Depois de um ano que eu estava fazendo a faculdade de teologia, ele me convida para fazer parte lá do time, da equipe pastoral. Então, assim, não vou te falar que eu tinha até uma palavra que você não está me perguntando, mas eu nunca tive ambição de ser pastor. Eu sabia que Deus estava me chamando para trabalhar no ministério. Se eu ia ser pastor, se eu ia ser missionário, eu já não sabia. Mas tudo foi me conduzindo para me tornar o pastor, né? Quando eu fui ser pastor da PIB também, eu nunca pensei que eu ia ser pastor da PIB. Mas é aquela coisa assim, eu fui me entregando, deixando Deus... mostrando o caminho, e ao longo do tempo as coisas foram, né, se confirmando. Da hora. Isso é interessante, né? Que tem gente que tem aquele chamado que vem assim, sei lá, o céu abre, conta aquela história. Tem gente que a vida parece que assim, as portas vão se abrindo, as pessoas vão dizendo, vai tendo muito essa parada de, pô, fulano falou isso, aquilo fica na sua cabeça, e você vai dormir, eu, pastor, tal. Fábio, a gente vai para uma parte agora que eu vou te perguntar sobre momentos da sua vida e você vai me dizer qual que você lembrar aí. Então, é um momento feliz ou um momento mais feliz, assim. Eu lembro algumas coisas que me deixaram felizes, assim, que eram sonhos que eu queria conquistar, e de alguma maneira eu conquistei. Acho que a primeira coisa que foi legal foi eu conseguir entrar na faculdade, na Universidade de São Paulo, porque eu quis fazer arquitetura, mas eu escolhi o curso da USP. Então, a arquitetura na USP, a faculdade chama FAO. Eu sempre quis estudar na FAO, assim, eu me encantei pela faculdade. Então, ao dia que eu vi o meu nome ali né, depois de um ano de cursinho, e ver meu nome lá, isso para mim foi um dos dias mais felizes da minha vida. Teve uma coisa que eu gosto muito, até hoje, eu gosto pra caramba, eu gosto muito de carros, assim, de automóveis, eu já tive um Fusca, tenho vontade de ter outro. Na verdade, eu tenho vontade de ter um Fusca porque é o carro antigo mais barato, mas se eu tiver dinheiro, eu comprava uma Maverick, um Ford, né? Um carro assim, né? Porque... quem gosta de motorzinho é dentista, certo? Tem que ter um carro com motorzão. Gosta falei para você que eu gosto de assistir essas coisas, gosto daquele Corridas Proibidas. Né? Enfim, mas por que eu estou contando isso? Porque uma vez, meu pai ele estava me ajudando a comprar um carro, e eu gostei de um carro que era um Passat. Talvez alguns caras aí nem vão saber o que é o Passat. E não é esse Passat alemão que tem, era um carro brasileiro que tinha na época. Ele era 1987. Mas era um Passat muito bonito. Acho que o meu Passat era vermelho, com roda cromada. Então, de novo, era 1.8. E meu pai ele fez um esforço lá, vendemos um carro antigo mais velho que eu tinha,
E o mais legal foi um dia que eu cheguei em casa e o Passat vermelho estava na garagem, cara. Eu lembro até a música que eu estava ouvindo no outro carro que eu cheguei, uma música do Roxette, cara. Aquele momento ficou assim na minha memória, assim, porque foi o auge da minha vida, assim, sabe? Naquele momento lá, falei, poxa, eu tenho o carro dos meus sonhos. Mas também nunca parou inteiro aquele carro. Nossa. Pior que eu não imagino. Você não era daqueles que andava assim com a mãozona aqui pra fora, não, né? Não, mas eu gostava de correr. Eu gostava de correr. Eu morava em São Paulo, na época também não tinha radar que nem tem hoje, cara. 120 na marginal era pouco, cara. Eu pisava tudo naquele Passat até o fim, para ver quanto que ele fazia, cara. Tá vendo? Pra você que tá aí achando que o Fábio é um tiozão, ó, o cara é radical. Você fica aí, talvez, achando a vida inteira que ele tava lá chegando de Honda Fit na igreja, não passava de 50 por hora. Tá aí o cara radical. E um momento. Eu capotei um carro quando eu tinha acabado de tirar a carta, tinha 6 meses de carta, eu capotei o carro da minha mãe. Caraca, e seus pais ainda te deram o carro depois. Se eu capotasse um carro da minha mãe, era bicicleta o resto da vida. Um momento triste, Fábio. Um momento triste que você lembra assim, que você fala, putz, esse momento aqui na minha vida foi punk. Eu não lembro, assim, muitas coisas, tristeza. Eu acho que a gente pensa em coisas mais tristes é quando a gente perde pessoas que a gente ama. Eu ainda sou um privilegiado porque eu tenho os meus pais vivos, eu não tenho mais os meus avós, mas uma coisa que foi um momento bem triste foi um primo que eu tinha que a gente perdeu num acidente de trânsito, que na verdade o meu tio estava dirigindo o carro e ele acabou colidindo atrás de uma carreta, e meu primo tinha acho que uns 6 anos de idade, 7 anos, e ele estava sentado do lado do motorista, né, no passageiro. A minha tia estava com a bebê pequena, não tinha essas coisas de bebê conforto naquela época também. Então, a mãe sentava com a criança no colo dela, no banco de trás, né? A minha avó estava nesse carro também e meu primo acabou indo na frente com meu tio. Cara, e foi uma tragédia, porque eu lembro que até o helicóptero foi socorrer, levou ele para o Hospital das Clínicas. Triste, mas é a vida, né? Parece que todo mundo vai ter que passar por perder alguém, né? Então, Isso. é punk. E pulando agora para um outro extremo, Fábio, um momento engraçado, assim. Eu até coloquei aqui um momento que você sentiu vergonha, assim. Sei lá se foi. Eu fiquei pensando assim, deve ter alguma coisa que ele viveu com o André Fontana. Mas qual o momento que você fala assim, cara, que mico que eu paguei nisso daqui? Que você falou que você não sabia onde enfiar a cabeça. Eu não, assim, eu não me lembro assim algum mico. Eu acho assim que já aconteceu coisas que se alguém tivesse me surpreendido, por exemplo, eu teria, né, pagado o mico. Mas assim, o que você está falando do André, eu estou lembrando aqui de uma história que a gente foi fazer uma viagem para os Estados Unidos e a gente era solteiro ainda. Então fui eu, o André e mais 2 amigos. Nós fomos para a Califórnia, passamos lá uns 20 dias na Califórnia. E um dia a gente estava em Beverly Hills, lá, aquele bairro lá em Los Angeles, cheio de gente rica. Fomos num daqueles restaurantes que, como tem hoje o Hard Rock Café, tinha um tal de Planet Hollywood, que tinha as coisas dos filmes lá. Cara, eu bebi tanta Coca-Cola aquele dia, porque era aquela coisa do... Não, isso aí tem uns 25 anos, e já, né, e a gente não tinha essa cultura aqui do refil free. Cara, o dia que a hora que eu descobri que a Coca-Cola lá era refil, eu tomei tanto, cara. Síndrome de pobreza, né? Teve uma hora que até a garçonete, ela se encheu, cara. Ela deixou a jarra na mesa, sabe? Ela deixou a jarra lá. Cara, mas aí o que aconteceu? A gente estava na van, voltando para casa, me deu uma vontade de fazer xixi, porque tudo aquilo tinha entrado, né? Agora tinha que sair, cara. E eu não aguentava, eu tava com uma dor na bexiga. Eu falei, André, para. Deu o André. Eu falei, eu não posso parar. Aqui é um bairro, aqui não tem lugar para parar. Cara, eu preciso fazer xixi. Eu sei que ele parou no meio, assim, do bairro, lá em Beverly Hills, cara, tinha aquelas casonas, assim, todos aqueles gramados, sem muro. Cara, eu fui entrando, assim, num gramado atrás de uma árvore, cara. E aí ele ficou com tanto medo que a polícia pegasse, que ele também desligou a luz da van e ele andou, assim, mais um quarteirão para frente com a van. Falou, se a polícia chegar aí, vai pegar só você. Cara, e era tanto xixi,
fiquei acho que uns 2 minutos, cara, lá, sabe? E os caras, vamos, Fabinho, vamos, Fabinho, vamos, Fabinho. E aí não dá, né? Depois que você começa, tem que ir, não dá pra pausar ali. Então, esse foi o dia que eu fiz xixi lá numa casa, lá numa mansão em Beverly Hills, cara. Nem sei de quem era. E o, e o André não ficou depois contando essa história pros outros, não? Ah, mas ele conta até hoje. Conta até hoje. Eu não conheço o André, mas eu já acho que é a cara dele sair contando, tipo, tá no meio de encontro, todo mundo chique lá. Não, mas o Fábio ali, quando ele ficou lá em Beverly Hills, mijando na casa dos outros. Não, é só falar de Coca-Cola, porque aí começa o negócio de Coca-Cola e fala, o Fabinho, você não foi não sei aonde, tomou tanta Coca-Cola. Oiê! Parabéns, viu? Tá te dando parabéns. Dá parabéns também? Ai, cadê a Dani? Que eu quero dar parabéns. Ah, Nossa, hoje à noite que eu dormi, eu falei, tá, muito obrigada. parece um castelo o lugar. Olha, amor. Não tá não. Fábio, você falou de viagem aí, coincidentemente a próxima pergunta é: qual foi a viagem mais legal que você fez? Cara, eu já fiz várias viagens que eu gostei, mas teve uma viagem que, assim, você fala de dar risada, foi uma viagem que eu fiz também com meu irmão e mais um amigo, que a gente foi para Bariloche, na Argentina. Foi a primeira vez que eu vi a neve. Nossa, mas pensa, né? Pensa em três caras, assim, sorto na buraqueira, né? Em Bariloche. Cara, foi divertido pra caramba. E assim, e é uma coisa que eu gosto muito, eu gosto de montanhas, né? Então, poder ter visto ali as montanhas, né? E a neve, foi maravilhoso. Você fez um anjinho na neve lá de ficar? Fiz, né? Tem que... Faz boneco de neve, come neve, né? Falta levar neve no bolso, mas... Pacote completo. 3 coisas que te deixam feliz, Fábio. Sorvete. A Dani me faz feliz, eu amo a Dani. A Dani, para mim, é um presente de Deus. Ela faz parte daquelas minhas alegrias. Eu acho que uma coisa que me faz feliz é poder ter... quando eu vejo algo que eu consegui fazer, algum desafio que eu falo, isso aqui é difícil fazer, depois você vê aquilo feito, né? Porque eu gosto de trabalho manual, eu gosto também de fazer coisas. E 3 coisas que te deixam tristes ou com raiva. Eu não gosto, o que me deixa com raiva é gente que não é sincera. Fico com raiva de coisas que é mal feita também, se alguma coisa que eu peço para alguém fazer e não faz, me deixa com raiva. Eu tinha muita raiva antigamente no trânsito, nesse negócio que eu gostava de andar, assim, então, volta e meia, eu ficava com muita raiva de quem dirige mal. Nossa, como me dava raiva, assim. Mas agora eu tô ficando mais de boa, assim, eu tô deixando, assim. Eu tô preferindo ser feliz do que ter razão, sabe? Filme preferido, a parte dos preferidos agora. Eu gosto do Forrest Gump. E a série, sua série preferida, sua série favorita? Olha, uma série que, vamos falar assim, que teve no começo ali, que me deixou fascinado e que eu assisti até o fim e não dava para fazer essa maratona que a gente faz hoje, na época, você tinha que alugar os DVDs, era o Lost. A sua comida preferida? Eu gosto muito de pizza, mas eu também gosto muito de carnes, assim. Então, um bom bife de chouriço também, para mim, é algo que me apetece pra caramba. E um esporte pra assistir. A gente sabe que você gosta muito de bike, mas pra assistir, que você fala assim, cara, esse aqui eu gosto de assistir, é meu esporte preferido pra assistir. Eu gosto de assistir corrida, né? Esse negócio eu gosto até, que nem, por exemplo, eu fiquei de folga aí uns dias, eu até assisti a Fórmula 1. Fábio, agora uma que fizeram aqui, que eu sei que nenhum pai ou mãe responderia, mas perguntaram qual que é o seu filho preferido, eu sei que vai falar que é os 2, mas aí eu mudei um pouco a pergunta. Qual é o filho, entre o Henrique e a Marina, que você mais se identifica, que você mais é parecido com você? Eu acho que cada um deles tem coisas que a gente tem afinidades, né? Eu tenho umas afinidades com a Marina diferentes das afinidades com o Henrique. Com o Henrique eu tenho muitas afinidades assim com a questão dos trabalhos manuais, de fazer. Mas com a Marina eu tenho, por exemplo, uma afinidade com os filmes que eu assisto, que eu gosto de conversar com ela gosta de falar para mim também o que ela acha, a gente fica às vezes discutindo o que estava, né, quais eram
ali as mensagens subliminares do filme. Então, essas coisas de cultura geral, eu gosto de conversar com a Marina. Você apoia a Marina a ser blogueira? Existe uma campanha aqui no Fly para que a Marina comece a ser uma influencer. E aí a gente queria saber se ela tem o seu apoio. Ela tem meu apoio. Eu acho que ela tinha que encarar isso daí, esse desafio. Eu acho que ela tem Se precisar de alguém para gravar, se precisar de alguém para segurar a luz, o que for, você tá aí. investimentos, né? Luz, né? Tripé. Não fala de investimentos não, que já rolou até uma campanha para um celular dela aqui, mas eu fiquei sabendo que ela... Mas o celular já veio. Deus já abençoou, ela já tá de celular novo. Fábio, a gente vai para outra parte aqui agora, que é o que você tem que escolher entre uma coisa ou outra. Então, esse é jogo rápido, assim. Eu vou falar, você responde já em seguida. Tem algumas aqui que causam, inclusive, grandes confusões no mundo, assim. Por exemplo, essa primeira, ela divide as pessoas já de cara. Feijão, por cima ou por baixo do arroz? Por cima. Doce ou salgado? Doce. Dia ou noite? Dia. Frio ou calor? Calor. Praia, acho que no caso mar ou piscina? Mar. Netflix ou cinema? Cinema. Filme ou série? Filme. Livro ou filme? Filme. Praia ou campo? Praia. Então fechamos aqui. Se você discorda, se você concorda, manda aí qual que você fala, meu, que absurdo, como é que você prefere isso daí? Vamos agora para a última, o nosso último quadro. Depois eu tenho mais uma pergunta, mas eu vou falar uma palavra e você vai me dizer uma palavra que isso te lembra. É tipo, Ok. os adolescentes e pré-adolescentes não conhecem, mas de frente com a Gabi. Tipo, eu tenho que colocar aqui, não sei se você lembra, que ela ficava assim Tipo olhando. papum. É, Vamos lá. papum. Vamos lá. Família. União. Deus. Meu amor maior. Filhos. Companheiros. Dani. Minha... como é que é? Eu ia falar a palavra. Puxa vida, olha, eu quero escolher tanta palavra que eu não consigo nem falar, mas é assim, é a paixão da minha vida. Igreja. Igreja é um chamado, é um ministério. Amigos. Amigos, são poucos. Gatos. É um novo gosto. Tinha uma aqui que eu esqueci de colocar antes, mas é o Calvin E a Joy. e a Joy. Qual que você prefere? Eu gosto do Calvin. Estresse. É uma rotina, Descanso. necessário. E pra gente finalizar, Fábio, eu queria te perguntar qual que é o seu sonho pra PIB e principalmente pra essa nova geração. Um recado que você tem pra dar aí, do que você espera, do que você ora, do que você sonha pros pré-adolescentes e adolescentes e até pra nossa equipe que tá assistindo. Eu tenho repensado, vamos dizer assim, repensado muito a igreja nessa pandemia, porque eu tenho, às vezes, dúvidas se a gente vai voltar a ser a mesma igreja que a gente era antes da pandemia. Então, eu fico, você fica perguntando, quais são os sonhos? O meu sonho é que uma igreja que fosse necessária para esse tempo de pós-pandemia, que a gente conseguisse achar aí um caminho novo para a igreja. Eu não gostaria de voltar para trás e ficar pensando, vamos voltar a ser o que a gente era. Não, eu acho que a gente tinha que ir para frente e se reinventar. Eu gosto muito dessa coisa de se reinventar, de achar um caminho novo, de se refazer, se repensar, por isso que essa coisa da criatividade. Então, aí que eu acho que a nova geração ela estaria muito envolvida. Como a gente pode trazer recursos que a nova geração domina para a igreja? Como é que essa igreja podia ser uma igreja real para esse novo tempo que a gente vive? Como é que essas ferramentas digitais poderiam ser mais bem usadas para alcançar mais pessoas? Então, eu acho assim, a tecnologia que a nova geração também domina, eu acho que ela é fundamental para esse novo tempo. Então, eu penso muito assim, que eu acho que eu sempre amei a nova geração, sempre eu curti muito ser pastor da nova geração. E, para mim, assim, é muito legal apostar em novos talentos, em gente criativa, com novas ideias. Eu gosto de gente que tem ideia, que quer fazer, né? Gente que eu tenho que ficar falando, olha, faz isso, faz aquilo, me cansa um pouco, mas eu gosto de gente assim que quer fazer. Eu tive uma ideia, ótimo, né? Então, eu acho que a nova geração, nesse caso, eu curto essas novas ideias. Tem uma coisa nova, tem gente fazendo assim.
né? Eu já não acho muito legal quando a gente fala assim, ah, sabe como é que era antigamente? A gente fala, quando fala antigamente, Já dá uma preguiça, né? aí eu já não estou mais ouvindo. Ah, que bom, Fábio, que bom. Foi muito bom ter esse papo com você, de verdade, conhecer um pouco mais dessas histórias aí. E é isso, galera. A gente vai ficando por aqui. Muito obrigado você que tá assistindo. Se você tiver ideias aí, manda pra gente, coloca aí no chat, manda no Instagram do Fábio. Vai lá, ô Fábio, ó, tive essa ideia aqui, manda pra ele. Manda E para é isso. mim! Você quer deixar algum último recado aí pra galera, Fábio? Eu só quero mandar aqui o meu abraço. Eu fico aqui pensando no dia que a gente vai poder estar todo mundo junto de novo, fazendo aquela balada no Fly, né? Que, né, aquele som alto que eu não ouço nada, saio surdo, mas que é muito que você escute pra caramba. Então, continuem se Fumaça. cuidando, né? Fumaça, mas olha, se cuidem, tenham paciência e que a gente vai sair dessa e a gente vai para uma nova realidade, mas eu sei que eu vou precisar muito da ajuda de vocês. Então, não desistam de mim, por favor. Como descrever? Como explicar? Um amor que vai de leste a oeste pra me resgatar. Tu me conheces bem, sabes quem eu sou. Não há como me esconder de ti, tu sempre sabes onde estou. É de coração tudo que eu disser, um hino de louvor a Jesus de Nazaré. E se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Se eu fizer chover palavras de louvor, ainda assim será tão pouco frente a esse grande amor. Por isso escute o pulsar de um novo coração. És o caminho, a vida e a verdade. Te dou a minha gratidão. E é de coração tudo que eu disser, um hino de louvor a Jesus de Nazaré. E se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. E é de coração tudo que eu disser, um hino de louvor a Jesus de Nazaré. E se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração.
Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra, grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte. E a alegria de toda a terra, grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. E céus. E céus. Fala, galera, como é que tá aí? Saudade de vocês, muita saudade de poder estar junto com vocês aí presencialmente, mas também saudade de poder estar participando mais do Fly. Mas eu tenho certeza aí que o Cirilo tá arrebentando aí com vocês nesse novo formato. Eu tenho acompanhado, tenho dado risada pra caramba. Hoje mesmo estava dando risada aqui já com as respostas do Fábio, com a ousadia do Cirilo. Muito legal. Obrigado, Cirilo, pelo convite e pelo privilégio de poder voltar a esta casa
o Fly, que é um filho para mim, eu amo tanto essa galera que faz parte. Então, muito bom mesmo estar aqui com vocês, e eu quero dividir com vocês aqui uma pequena reflexão sobre um texto que eu gosto muito no Evangelho, nos Evangelhos, que é o texto da multiplicação dos pães e dos peixes. Um texto bem conhecido de todos nós. Eu quero trazer algumas coisas peculiares do texto, algumas informações, algumas curiosidades importantes do texto, né? Esse texto é um texto que narra um dos milagres de Jesus, e uma coisa mais interessante de cara, assim, para dizer para vocês, é que esse milagre de Jesus é o único milagre de Jesus que é narrado nos 4 evangelhos. Os outros milagres de Jesus não são narrados nos 4 evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João contam apenas um milagre, todos eles, né? Todos eles. Os outros milagres, ou 2 contam e os outros 2 não, ou 3 contam e o outro não conta, ou um conta e os outros 3 não contam. Então, a multiplicação dos pães e dos peixes é um milagre de Jesus que é narrado nos 4 evangelhos. Isso torna ele mais especial do que nunca. Por quê? Porque quer dizer que, de qualquer jeito, alguém teria que ficar sabendo essa história. Acho que os evangelistas aí, os autores dos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, pensaram assim, cara, se alguém não leu em Mateus, vai ter que ler em Lucas. Se alguém não leu em Lucas, vai ter que ler em Marcos. Se alguém não leu em João, tem que ler em Mateus. Então, assim, foi a narrativa do milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Então, eu quero falar um pouco com vocês hoje sobre esse texto. Então, eu separei aí as 4 referências dos evangelhos que narram esse episódio, tá? E você vai ver que todos eles narram como a primeira multiplicação dos pães e peixes. A gente achava que era só uma, né? Mas existem mais outra. Existe outra multiplicação de pães e peixes. Mas eu quero falar hoje com vocês sobre essa aí, que é narrado nos 4 evangelhos. Então, Mateus, capítulo 14, versículo 13, é o nosso primeiro texto de hoje, tá? Marcos, capítulo 6, versículo 30, é a mesma referência no outro evangelho. Lucas, capítulo 9, versículo 10, é a outra referência do evangelho de Lucas. E João, capítulo 6, versículo 1. Tá bom? Eu vou ler um pedaço desse trecho. Você pode abrir aí, acessar como você quiser. E eu vou ler aqui um pedacinho desse trecho para vocês lembrarem da história. Então, eu vou ler do livro de Mateus, tá? Quando Jesus saiu do barco, viu tão grande multidão que teve compaixão deles e curou seus doentes. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram, este é um lugar deserto e já está ficando tarde. Manda embora a multidão para que possam ir aos povoados comprar comida. Respondeu Jesus, eles não precisam ir. Dê-lhes vocês algo para comer. Eles lhe disseram, tudo que temos aqui são 5 pães e 2 peixes. Tragam-nos aqui para mim, disse ele. E ordenou que a multidão se sentasse na grama. Tomando os 5 pães e os 2 peixes e olhando para o céu, deu graças, partiu os pães e em seguida deu aos discípulos e estes à multidão. Todos comeram, ficaram satisfeitos, os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram, os 12 pedaços que sobraram, dos pedaços que sobraram. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Então vamos lá, gente. Esse texto é muito conhecido de nós. O que está acontecendo? Está acontecendo que Jesus está numa, vamos dizer assim, uma turnê aí, pregando o evangelho, falando do reino de Deus para as pessoas, e as pessoas estão se sentindo atraídas por essa mensagem de Jesus, estão se sentindo atraídos pelo que Jesus está falando, e, ao mesmo tempo, há pessoas ali que estão sendo atraídas pelo que Jesus pode fazer por elas, outras pessoas estão sendo atraídas pela curiosidade, saber o que está acontecendo aí, quem é esse maluco que apareceu aí, estão dizendo que esse cara é o Messias, eu quero ver qual é. Outras pessoas são atraídas pela possibilidade de conseguir pegar Jesus em alguma coisa errada que ele falasse para poder denunciar os fariseus, aos mestres da lei e assim por diante. Mas o fato é que tinha uma grande multidão. Aqui os 4 evangelhos vão falar que são 5.000 homens. Novamente, eu dou ênfase em dizer que a cultura judaica ela não contava mulheres e crianças. O que significava que eram muito mais do que 5.000 pessoas que tinha ali. Tá? 5.000 eram só os homens mais velhos, homens de maior idade. Crianças e mulheres deviam dobrar esse número. Então, pensa aí que devia ter umas 10.000 pessoas. Tá? Umas 10.000 pessoas aí, arredondando aí, se a gente dobrar,
né? Para cada homem, uma mulher, para cada mulher, mais uma criança. Ixi, vai para onde? O pessoal de exatas aí pode fazer a conta para saber quantas mil pessoas tinha nesse lugar. Mas era gente pra caramba. Jesus se afastava e esse povo continuava seguindo ele. Jesus continuava querendo ver qual era essa de Jesus, o que Jesus estava bolando, tramando, o que ele ia ensinar, o que ele ia fazer, qual era o próximo milagre. Aconteceu que o dia foi passando, todo mundo estava cansado, os 12 discípulos estavam bem cansados, e aconteceu que esse grupo, então, se assentou e continuou ouvindo ele, e estava escurecendo. Daí veio um discípulo e falou para Jesus assim, aí, Jesus, estou falando aqui em nome dos 12, mas, ó, essa galera aí não vai embora, não. Ninguém quer arredar o pé daqui, não. É melhor a gente começar a mandar essa galera para os povoados aí ao redor, entendeu? Porque não vai dar. O povo vai querer ficar aqui para comer. E, olha, você sabe que a gente não tem muita comida. É só para aqui, para os 12, né? Então, não vai dar certo. Manda o pessoal embora. Dá um espalha-brasa aí. Manda a galera para casa. E aí Jesus falou assim, não, eles não precisam ir embora. Dê vocês de comer para eles, né? Aí veio Filipe. Aí você vai falar assim, Filipe, como que você sabe que é Filipe, Rodrigo? Pois bem, eu te falei as referências aí dos outros textos do Evangelho, né? Então você vai ouvir eu falando detalhes aqui que estão descritos nos outros Evangelhos. Então o Evangelho de João, o Evangelho de Marcos, o Evangelho de Lucas complementam o texto que eu li aqui para vocês, tá bom? Então Filipe vai chegar para Jesus e vai dizer assim, ô Jesus, é o seguinte, cara, você está querendo alimentar essa multidão aí, mas nem com 200 denários. Denários era o dinheiro da época. Então, assim, 200 dinheiros. Esses 200 dinheiros aí, eles eram como se fosse equivalente a 200 dias trabalhados. Porque um denário equivalia a uma diária de um dia de trabalho naquela época. Então, 200 dinheiros, 200 denários, era equivalente a 200 dias de trabalho. E aí Filipe está dizendo assim, mano, se você quiser alimentar, Jesus, essa multidão, nem com 200 denários você vai conseguir alimentar essa galera. Não tem dinheiro que pague essa comida para a multidão. E aí, ao mesmo tempo, veio o André, que era outro discípulo de Jesus, correndo e falou, peraí, tem um rapaz aqui, um rapazinho aqui, que tem 5 pães e 2 peixes. Mas o que isso significa para muita gente, né? Bom, aí Jesus falou assim, dá aqui. Jesus vai lá, dá graças, agradece e começa a repartir o pão. Começa a repartir o pão e o peixe. Monta os Macfish, todos os Macfish montadinhos e fala, agora vai. Divide aí, reparte com a galera. Mandou todo mundo sentar em grupos de 100 e de 50 para facilitar que os discípulos conseguissem distribuir. E aí, sim, o povo comeu, e no final ainda sobrou Macfish em 12 cestos. 12 cestos cheios de Macfish. E essa é a nossa história de hoje. Então, é uma história muito legal, emblemática, que tem algumas coisas que ensinam para a gente. Primeira coisa que ela ensina é que repartir é diferente de dividir. Por que repartir é diferente de dividir? Filosoficamente falando, dividir, nós aprendemos desde pequeno, desde quando a gente aprende tabuada, né? A tabuada da multiplicação lá, as tabuadas de multiplicação, e depois a gente aprende a divisão, a gente aprende que toda divisão que sobra é uma divisão errada, né? Provavelmente você aprendeu isso. Dava uma aflição quando sobrava, né? A gente começando a aprender a divisão, fazia lá, quando estava 6 dividido por 2, era lindo, né? 9 dividido por 3, a gente chegava feliz, ficava com os zerinhos no final, não sobrava nada. Mas quando dava uma divisão 13 dividido por 5, era uma divisão que a gente não queria fazer, ou divisão zoada. A gente não queria fazer a divisão daquela. Divisão que sobrava no final, o que eu ia fazer com esse resto? Então, dividir para a gente era muito ruim quando sobrava. Se era divisão igual, estava ok. Por isso que o dividir não cabe nesse momento aqui que Jesus está fazendo com seus discípulos. Repartir não tem a ver com divisões exatas. Repartir é partir aquilo que se tem com as necessidades de cada um. E não tão somente a minha necessidade quanto a do outro. Pode ser que o que eu preciso mais, o outro precise menos. E pode ser que o que eu não preciso de menos, o outro precise mais. Repartir é partilhar e saciar as necessidades, cada um conforme a sua necessidade. Então, a igreja de Jesus, os discípulos de Jesus, aprendem a repartir, não a dividir, não a fazer grupinhos exatos. E se sobrar, é bênção, é graça, é generosidade.
nós estamos felizes porque sobrou, mas nada pode ser desperdiçado, né? Jesus fala isso no final: recolham todas as sobras, porque nada pode ser desperdiçado. Sobrou, que bom que sobrou. Apegue mais, porque deve ter mais gente necessitando. Então, repartir é diferente de dividir. Dividir, a gente acha que tem que ser exato, tem que ser correto, tem que ser igual para todo mundo. Não é bem assim. Não é bem assim que as coisas funcionam. As necessidades são variadas e a gente precisa aprender a repartir. Repartir é graça. Repartir é graça que excede qualquer medida. Divisão, ela é exata. Você vai dar ali o que sobra, o que dá para cada um certinho. Graça é superabundante, ela vai sobrar. O que acontece no milagre da multiplicação não é uma divisão porque sobra, excede, ultrapassa, passa daquilo que precisa. Enquanto nós estávamos achando que 5 pães e 2 peixes não ia dar nem para o começo, que os McFish não ia alimentar a galera, Jesus está mostrando para a gente o que é graça. Graça é quando a gente reparte. Quando a gente reparte, a graça superabunda e sobra. Sobra. Dá, a gente fica mais que satisfeito e sobra ainda. Então, repartir é graça. Repartir sempre. E comer às vezes. O que quer dizer isso? Porque a partilha ela tem uma pedagogia e Jesus faz questão de ensinar. Quando a multidão aparece, ela traz problemas. Quais são os problemas que a multidão traz? Primeiro, o anonimato. As pessoas não se conhecem. A pessoa que chegou em você, esbarrou, deu um cutucão, a outra se empurra, se barra. Ninguém sabe o nome de ninguém, ninguém conhece ninguém. Está cada um ali por um interesse. Tem gente ali querendo se saciar, tem gente ali buscando seus próprios interesses. Tem gente ali preocupada com a hora de ir embora, querendo ver só o que Jesus pode fazer ou não. Tem gente ali testando, tem gente ali mau caráter, tem gente ali querendo roubar. Numa multidão de mais de 5.000 pessoas, devia ter uns trombadinhos ali, devia ter gente querendo afanar alguma coisa, devia ter gente interessada em outra coisa. Na multidão tem de tudo e traz muitos problemas. Jesus faz questão de acabar com esse lance da multidão. Qual é o problema aqui? Como que Jesus soluciona isso? Ele fala, dividam os grupos, façam com que eles montem aí virtualmente, né? Virtualmente, porque não tinha, era um gramado, era um lugar deserto. Ele fala, montem virtualmente uma mesa, sentem em círculos de 50 e de 100. Ah, isso não está no texto de Mateus, provavelmente deve estar no de Marcos, de João, de Lucas. Lê a Bíblia aí que você vai achar. Então, Jesus manda, dividam em grupos de 100, dividam em grupos de 50, montem mesas, porque a mesa, ela traz uma pedagogia, ela ensina para a gente a ideia de olhar um no olho do outro, de repartir o pão que está sendo recebido. O pão e o peixe que chega ali, ele não é um pão e peixe só para saciar a sua vontade, ele é um pão e peixe para que eu sente na mesma mesa que você, e nós, nessa mesa, nos coloquemos no mesmo lugar, no mesmo nível, no mesmo ponto de igualdade. Eu sento nesse lugar e que há 50 pessoas, que há 10 pessoas, que há 20, que há 100, mas que a gente divide o pão se olhando nos olhos, a gente se olha nos olhos, a gente compartilha, a gente come conversando, trocando ideia. Então, o comer não se torna a coisa mais importante, mas o momento da partilha se torna importante. A mesa traz isso para a gente. Ninguém é melhor que ninguém, ninguém vai receber mais pão que o outro porque é melhor, ninguém vai ganhar pão primeiro que o outro, todos vão ganhar ao mesmo tempo na sua mesa. A mesa vai se tornar essa pedagogia, esse lugar. O importante é que a gente reparta, compartilhe, sente-se à mesa. A multidão tem que acabar. A multidão faz mal. A multidão é um aglomerado de anônimos. A mesa, os grupos, são um monte de pessoas com nomes, com sentimentos, com necessidades que precisam partilhar. Repartir expressa também identidade. Por quê? Porque quando as pessoas olham para aquele homem, Jesus, pegando os pães e os peixes, dando graças e abençoando, eles reconhecem que ali há um Senhor que é mais poderoso, que é mais digno e que é o Filho de Deus. Se a gente olha no texto de João, capítulo 6, a gente vai lá ver no finalzinho, ele diz assim, ó, a passagem do Evangelho diz assim, depois de ver o sinal miraculoso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer, sem dúvida, este é o profeta que deveria vir ao mundo.
sabendo que Jesus pretendiam proclamar o rei à força, retirou-se novamente sozinho para a morte. Jesus sabia que ali estava a multidão que queria proclamar o rei, mas sabia que tinha um povo reconhecendo ele como o Messias. Por quê? Porque é na mesa, é no partir do pão, que Jesus é reconhecido como Filho de Deus. Isso revela uma identidade. Jesus é reconhecido por partir o pão, porque ele se diz o pão da vida. Ele diz: quem come desse pão, que sou eu, jamais terá fome. Então as pessoas, quando veem ele fazendo isso, ele expressar parte de sua identidade, parte do que ele é, e partilhar com todos a graça e a generosidade. Há algumas coisas importantes nesse texto. Primeiro, que Jesus, ele espera de nós algumas posturas. E eu faço essa brincadeira com vocês agora. Que tipo de discípulo você é nesse texto? Você é o primeiro discípulo que questiona Jesus porque está ficando tarde, tem muita gente aqui, Jesus. Você fica preocupado porque tem muita gente. Você olha para o lado e fala, só vê gente. Você não tem muito recurso. Você não quer a responsabilidade dessa galera. Vai dar ruim. Jesus, tem mais de 5.000 pessoas aqui, Jesus. A gente precisa dar um jeito de mandar essa galera embora. Você é desse discípulo? Aí Jesus vai lá e diz assim, olha só, eu preciso que vocês me falem o que vocês têm para dar. E Jesus vira para a gente e diz assim, eu não quero que eles se vão. Eu não quero. Eles estão ouvindo a mensagem do reino. Eu pergunto para vocês, eles não precisam ir. Eu pergunto para vocês, deem vocês o que comer. O que vocês têm? O que vocês têm? E essa pergunta do que vocês têm, deem vocês a eles o que comer, é uma pergunta que convoca eu e você a fazermos parte disso. E aí vem um segundo perfil de um discípulo, que é o Filipe. O Filipe chega para Jesus e diz assim, cara, mas nem 200 denários, nem 200 dinheiro dá para alimentar todo mundo. Será que você é esse perfil mais contabilidade, sabe? Fica fazendo conta. É o tesoureiro, sabe? O cara que puxa... Cara, mas nem 200 conto dá para poder alimentar essa galera toda. Esse Jesus enlouqueceu, Como que a gente vai comprar pão? A gente vai gastar esse dinheiro todo com pão? Você tem certeza? Isso não vai valer a pena, né? E aí aparece, então, o terceiro perfil de discípulo, que é o André. O André vira e fala assim, peraí, eu vou, nenhum de vocês aí, nem você, Felipe, nem o outro, responder a pergunta de Jesus. Eu vou ali, pelo menos, responder. E ele vai e acha o rapaz que tem 5 pães e 2 peixes, né? E quando ele acha esse rapaz, ele fala, tem 5 pães e 2 peixes aqui, Jesus. Essa aqui é a sua resposta. Mas, olha, não sei bem se 5 pães e 2 peixes vai dar para alimentar essa galera. É um discípulo mais desconfiado, mas que pelo menos obedeceu e respondeu. Então, qual desses perfis é você? Mas o mais interessante é que Jesus convoca eu e você a, antes de terceirizar as responsabilidades, a pensar, o que eu tenho para dar? Jesus não pergunta o quanto você tem para dar. Jesus não pergunta para você se você tem dinheiro. Ele não pergunta para você se você é habilidoso, se você é precavido. Ele manda você buscar. Busque aí o que você tem para dar. O que vocês têm, o que vocês podem doar de vocês. O que nós podemos doar? O que eu retenho comigo, que Deus me deu, que eu ainda não reparti, que eu ainda não partilhei. O que ainda está escondido. O que eu ainda acho que é pouco. O que eu ainda considero pouco. Quais são os recursos que eu tenho e que eu acho que é muito pouco? Imagine só esse rapaz que partilhou seus 5 pães e 2 peixes, seus Macfish, a mãe dele fazendo a marmitinha dele antes de sair de casa, botando 5 pães. Toma aqui, Ernesto. Vai lá, cuida, pega o seu pãozinho e cuida para você comer, não vai ficar sem comida, não. E ele lá no final olhou para a multidão, viu um discípulo perguntando, alguém tem alguma coisa de comer? Ele olhou para a marmita e falou, tá aqui, eu tenho isso aqui. Então, eu, sinceramente, acho que tinha muita gente ali que tinha o que comer, que levou uma marmitinha para comida. Não é possível que numa multidão de mais de 5.000 pessoas não tenha mais gente com comida. Mas este menino, ele entendeu que a pergunta que estava sendo feita. Ele entendeu que havia uma responsabilidade. E ele viu ali uma oportunidade de servir, uma oportunidade de fazer parte do que Deus estava fazendo. Às vezes, o que falta para a gente é discernimento de entender que Deus está pedindo para você o seu pouco, o que você acha que é pouco, para que ele possa abençoar e repartir. Quando a gente pensa em dividir, a gente considera todo o recurso que a gente tem pouco. Mas quando a gente pensa em repartir, a gente pensa que tudo que a gente tem é muito.
Eu não mereço isso. É graça. Superabundou, transbordou. Então, tá aqui, ó. É tudo que eu tenho. São 5 pães e 2 peixes. Eu espero que isso ajude. Há alguns historiadores que dizem que o milagre de Jesus, na verdade, foi esse. Foi um menino provocar na inspiração de um menino que a multidão, então, metesse a mão nas suas mochilas e partilhasse tudo que elas tinham, e por isso todo mundo comeu. Há quem diga que é isso. Há quem diga que realmente aqueles pães se multiplicaram de maneira sobrenatural, de maneira mística. Não importa no que você acredita. O que importa é que mais de 5 mil pessoas foram alimentadas. Porque um menino, um rapaz, achou sentido em olhar para o pouco que tinha e considerar que na mão de Jesus, na mão da pessoa certa, seria muito mais do que qualquer um ali podia imaginar. Isso é partilhar. Isso é obedecer. Isso é entender que o que eu tenho, tudo que eu tenho, é muito mais do que eu mereço. Então, Senhor, o que eu posso partilhar que eu tenho comigo? Qual é a minha oração essa noite? A minha oração essa noite é que você e eu olhemos para tudo que nós temos com generosidade. Nós fomos muito abençoados. Nós recebemos tanto. Nós fomos tão agraciados com tanta coisa. E agora, quando Jesus olha para a gente e fala assim, o que é que você tem? Eles não precisam ir embora. Eles não precisam sair daqui de perto. Você pode hoje abençoá-los. Me dê aqui o que você tem. Ponha nas minhas mãos o que você tem. E quando vocês perceberem a beleza da partilha, o sentar na mesa, vocês vão ver que os pães vão se multiplicar, os peixes vão se multiplicar, as pessoas sairão saciadas. E a passagem mais emblemática é o final, porque sobra exatamente 12 cestos. Qual era o número de discípulos de Jesus? 12 discípulos. 12 cestos cheios para 12 discípulos. O que isso significa? Significa que um cesto cheio de pães e peixes está nas mãos dos discípulos de Jesus, que não podem desperdiçar nada daquilo que sobrou, porque é graça. Então, transbordem, continue transbordando graça por onde vocês forem. Que Deus abençoe a vida de vocês. Que vocês levem tudo aquilo que Deus colocou nas mãos de vocês. Tudo aquilo que Ele partiu, abençoou e colocou na vida de vocês. Que seja graça, que seja sustento, que partilhe e sacie as necessidades daqueles que cruzam com você. Seja físico, seja espiritual, seja emocional, mas que seja para a glória de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus fale ao seu coração sobre partilha, sobre generosidade, e não considere por hora nenhuma que aquilo que Deus colocou em você é muito pouco. Não, é muito mais do que eu posso pensar, imaginar ou sonhar. Deus abençoe vocês. Muita saudade de vocês. Um beijo no coração. Fiquem com Deus.